Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de pedir à amada igreja que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de sermões no mês de julho, que tem como tema o Mordomos do Rei. Nessa noite nós estaremos olhando para o capítulo 12 do livro de Romanos, apenas os dois primeiros versos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Apenas. Um texto bastante conhecido da igreja, mas que tem preciosos ensinos para nós nessa noite. A palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, gracioso Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite para cultuar, para servir ao Teu glorioso e poderoso nome. Pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, que o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever essa carta, também, ó Deus, nos auxilie na interpretação e no entendimento da Tua palavra. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. No ano de 1725, na cidade de Londres, nasceu um homem chamado John Newton, filho de uma mãe cristã bastante piedosa, uma mãe que procurou ensinar e instruir o seu filho nos caminhos do Senhor. E desde cedo esse menino aprendeu da palavra de Deus. No entanto, quando ele tinha apenas 7 anos, a sua mãe faleceu. E com o tempo, aquele menino que foi orientado, instruído e educado nos caminhos do Senhor, foi se afastando da palavra do Senhor. Até porque o seu pai era um capitão de navio e ainda jovem, John Newton seguiu os caminhos do seu pai, trabalhando em embarcações. Desde então, sua vida se tornou marcada por rebeldia, por imoralidade, por blasfêmia, por desprezo ao Senhor. E segundo os relatos, segundo as biografias de John Newton, é afirmado que ele era tão impuro, tão imoral, que as pessoas que conviviam com ele se assustavam e ficavam admirados com a sua imoralidade, com a sua linguagem, com a sua maneira de viver. Marinheiros que viviam no mar, que eram acostumados com esse tipo de postura e que viviam muitas das vezes dessa forma, com imoralidades, com pecados, com rebeldias, se espantavam com a vida daquele homem. Newton, por trabalhar com navios, naquele contexto de escravidão, ele acabou também não apenas trabalhando, mas fomentando a escravidão, sendo um personagem importante no processo do tráfico negreiro, trazendo escravos negros lá da África, escravizados aqui nas Américas, tanto na América do Sul, como também na América do Norte. E aquele homem vivia dessa maneira. E a sua imoralidade, os seus pecados, a dureza do seu coração não era um problema para ele, até que certa vez, em uma das viagens que ele fazia, o navio em que ele estava foi atingido por uma violenta tempestade. E aquela tempestade trouxe temor ao seu coração. De tal modo que, em meio àquela agitação, ele acreditou que morreria e, pela primeira vez em muitos anos, desde a sua infância, ele clamou a Deus por misericórdia. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor teve misericórdia daquela embarcação. Pela graça do Senhor, aquela embarcação chegou a salvo na Inglaterra, mas esse episódio ele marca não apenas
um episódio perigoso e de medo na vida de John Newton, ele marca também o início da sua conversão. Embora ele não tenha se tornado um cristão praticante, zeloso e maduro de maneira instantânea, aquele dia representou uma profunda mudança em sua vida. Aquele homem que era imoral, que era bebarrão, que tinha uma linguagem impura e imprópria, que era marcada por blasfêmia, começou a buscar mais o Senhor. Procurou ler as Sagradas Escrituras, procurou orar, começou a reconhecer a sua pequenez e a necessidade que ele tinha da misericórdia do Senhor. Não à toa, o Senhor atendeu a sua oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos anos seguintes, Newton abandonou gradualmente a sua vida antiga. Ainda trabalhou por algum tempo com o comércio de negros, de escravos, mas a sua consciência começou a pesar. Aquilo que ele ouvia das Escrituras do Senhor, dos púlpitos que pregavam a palavra do Senhor, confrontava diretamente a maneira como ele vivia. De tal forma que aquele homem foi abandonando a sua velha prática e depois de deixar definitivamente o mar, ele começou a estudar teologia e foi ordenado ministro da igreja anglicana. Também aquele homem que anteriormente trabalhava e era ferramenta importante no processo de escravidão, se tornou um ávido batalhador contra o tráfico negreiro e, consequentemente, contra a escravidão também. John Newton, talvez você não conheça o seu nome, mas certamente conhece um hino que ele produziu, que se chama Maravilhosa Graça. E um trecho dessa canção diz: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Aquele homem que outrora vivia entregue aos seus pecados, entregues às suas maldades, ele compôs e entendeu que a maravilhosa graça de Deus foi aquela graça que o alcançou, que lhe retirou da perdição, que lhe tirou dos seus pecados e das suas transgressões. Newton jamais esqueceu daquilo que ele tinha sido. Um homem impiedoso, um homem cruel, um homem que blasfemava com o Senhor, mas ele entendeu que foi a maravilhosa graça de Deus que o resgatou. Ele não merecia ser salvo, mas a graça do Senhor lhe alcançou. E essa história nos leva a fazer um questionamento, uma pergunta. O que acontece quando um pecador é verdadeiramente alcançado pelas misericórdias de Deus? Qual é a consequência prática e visível na vida daqueles que foram alcançados pelas misericórdias do Senhor? E nessa noite, nós, observando o capítulo 12, os versículos 1 e 2, nós buscaremos responder essa pergunta. Porque cremos e confessamos, creio eu, que pelo menos, se não todos, a maioria dos que estão aqui, creem que em um determinado momento o Senhor nos alcançou. Que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós proferimos com os nossos lábios que nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas qual a implicação e a consequência prática para as nossas vidas? E olhando para o início, a parte A do versículo 1 do capítulo 12, eu gostaria de começar a entender com os irmãos o que deve acontecer com as nossas vidas. E, em primeiro lugar, nós devemos entender que a nossa vida, a nossa nova vida de mordomos que somos, nasce das misericórdias do nosso Rei. Observe comigo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós iremos observar apenas o início, onde Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês. Não é um mero pedido que Paulo vai fazer àqueles irmãos. Paulo está falando com a autoridade de um apóstolo, e ele poderia muito bem, de maneira autoritária, impelir que aqueles homens vivessem de uma maneira diferente. Mas ele vai dizer: olha, eu peço a vocês. Em algumas outras versões, a expressão que Paulo vai utilizar é rogo-vos.
Eu peço encarecidamente que vocês mudem a maneira como vocês viviam. Paulo possuía a autoridade de um apóstolo, mas ele escolhe o caminho de uma exortação amorosa. Ele não impõe uma ordem fria, nem faz uma exigência legalista, como se agora nós vivêssemos para obedecer a Deus, para que nós pudéssemos alcançar o favor e a misericórdia de Deus. Pelo contrário, ele apela ao coração dos irmãos. Ele está convocando e convidando aqueles homens, os irmãos de Roma, e nós nessa noite, a responder às misericórdias de Deus, mudando a nossa forma de viver. Mudando a nossa forma de contemplar e de enxergar o mundo. Porque o Evangelho, ele não nos constrange pela força da lei, mas a sua preciosa mensagem, através da obra do Espírito Santo, corrige a forma como nós enxergamos o mundo. É a graça de Deus que não apenas nos alcança e nos salva, mas é a graça de Deus também que nos direciona o caminho que nós devemos seguir agora. Mas Paulo continua dizendo: peço pela misericórdia de Deus. Mas o capítulo de número 12 inicia com uma palavra portanto. Esse pequeno portanto, essa pequena palavra, é uma das palavras mais importantes da carta de Paulo. Porque Paulo está fazendo uma transição, vai servir aqui como um ferrolho. Porque dos versos 1, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, Paulo está trabalhando de maneira teológica, apresentando uma teologia pesada. Se vocês observarem, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, Paulo vai apresentar a nossa ruína. Como todos os homens estão destinados à condenação eterna, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Merecem a justa ira do Senhor. Mas do capítulo 3 ao capítulo de número 5, Paulo apresenta agora a nossa justificação. Que mesmo nós, merecendo a condenação e a ira de Deus, o nosso Deus é tão misericordioso que estende a sua mão graciosa e nos justifica e nos purifica de todo pecado. De tal forma que essa purificação, que essa justificação nos une a Cristo Jesus. Nós estamos unidos à pessoa de Cristo. E nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo vai falar e vai tratar dessa união que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não apenas nos justifica, mas Ele aplica a obra de Cristo em nossas vidas, de modo que nós devemos viver agora para a glória de Deus. E tudo isso não ocorre por conta da nossa beleza, por conta dos nossos esforços, por conta da nossa sabedoria. Tudo ocorre por conta da soberana graça de Deus. E nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai apresentar essa misericórdia que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Não à toa, no final do capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo vai louvar o Senhor dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? E no versículo 36, Paulo fala: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está louvando e engrandecendo o nome do Senhor por conta de toda a obra que o Senhor realizou nas nossas vidas. E agora ele vai usar essa palavra portanto, porque ele vai fazer uma conexão em tudo aquilo que ele ensinou, em tudo aquilo que ele instruiu, com a maneira nova de viver. Provavelmente na perícope, em cima do capítulo 12, essas palavras em negrito, na Bíblia dos amados irmãos, vai estar tratando algo relacionado a uma nova vida, porque é exatamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai pegar a teologia que ele ensinou e aplicar às nossas vidas. Paulo declara que existe uma única resposta compatível à mensagem do Evangelho. Há uma mensagem graciosa e misericordiosa. Aqueles que ouviram a palavra do Senhor devem agora viver em resposta ao Senhor. Uma vida de obediência. Não
obediência como uma causa para a salvação, mas como a sua consequência. A religião, na perspectiva humana, e nós podemos observar isso em diversas religiões, elas vão dizer, olha, obedeçam para que vocês sejam salvos. Obedeçam para que vocês alcancem a misericórdia de Deus. Mas o Evangelho da Cruz diz, você foi aceito. Você foi regenerado, você foi justificado, você foi transformado. Portanto, agora, viva por amor a Deus. Viva entregando os seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Wayne Grudem, falando sobre a obra da santificação, ele vai dizer, uma vez que nascidos de novo, não podemos continuar pecando habitualmente ou como um padrão de vida, porque o poder de Deus na nova vida espiritual nos impede de ceder a uma vida de pecado. Se nós confessarmos e proferirmos com os nossos lábios que nós fomos alcançados pela graça de Deus, se nós somos justificados, é necessário que essa justificação seja vista através das nossas vidas, como a nossa nova forma de viver. A misericórdia de Deus não apenas nos perdoa, mas a misericórdia de Deus também nos capacita a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 9, o apóstolo João diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqueles que nasceram novamente, aqueles que possuem a semente divina em seus corações, não podem viver pecando. Se nós proferimos com os nossos lábios que nós fomos alcançados por Deus, pelas misericórdias de Deus, nós devemos mudar a forma como nós vivemos. Devemos mudar a forma como nós enxergamos o mundo. Devemos entender que agora nós não somos mais donos, até porque nunca fomos, dos nossos corpos, mas que os nossos corpos pertencem unicamente e exclusivamente ao Senhor. Nós devemos viver uma vida em resposta àquilo que Ele fez nas nossas vidas. Uma primeira aplicação para esse ponto é que a doutrina bíblica nunca foi dada somente com a intenção de informar. As reuniões de quarta-feiras que nós nos encontramos e estudamos acerca da lei de Deus, nas EBDs, onde nós tratamos sobre temas da palavra do Senhor, não tem o intuito apenas de informar, que os irmãos saiam daqui conhecendo teologia. E um dos problemas que nós enfrentamos constantemente é querer conhecer teologia por conhecer, para debater, para estar discutindo, para querer mostrar aos outros que nós conhecemos determinado conteúdo, determinado conceito teológico, mas a doutrina bíblica nunca foi dada com esse objetivo. O objetivo das doutrinas que nós trabalhamos aqui, semanalmente, é o intuito de transformar as nossas vidas, de ter as nossas vidas impactadas diretamente pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo, que inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, mas esse mesmo Espírito, ele pode nos instruir na compreensão da mensagem do Evangelho, de tal modo que essa mensagem transforme a maneira como nós vivemos. Toda a verdadeira teologia deve resultar em adoração ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Paulo. Após expor 11 capítulos de teologia, ele encerra o 11º capítulo louvando ao Senhor. Nós devemos aprender mais de Deus. Nós devemos ler as Sagradas Escrituras. Nós devemos buscar conhecer ao Senhor para que tenhamos um verdadeiro relacionamento com Ele. Para que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. O conhecimento que não produz obediência não é corretamente assimilado. Nós podemos até conhecer conceitos, mas se eles não impactarem, não mudarem as nossas vidas, nós precisamos rever como nós temos nos relacionado com o Senhor. Não basta conhecer as doutrinas da graça, é necessário que essa graça que nós conhecemos molde a nossa maneira de pensar, de falar, de trabalhar, de servir, de viver. Portanto, nós precisamos examinar
diariamente. Esse exame não é feito apenas nos domingos, mas é um exame diário, para que nós possamos viver uma vida que aponte para a glória de Deus. Nenhuma luta contra o pecado, nenhuma evidência de ter a sua vida entregue ao Senhor. É assim que vivemos, sem nenhuma marca do Evangelho. Então, se nós confessarmos com os nossos lábios que fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, nós devemos refletir essa obra na forma como nós vivemos. Não porque essas obras nos salvam, mas porque a salvação sempre produz frutos de arrependimento. Onde a graça do Senhor reina, a santidade do Senhor também começa a florescer. Que nós possamos meditar sobre isso e enxergar como nós temos nos relacionado com a palavra de Deus. Mas, sem, em primeiro lugar, nós devemos viver como mordomos que nasceram pela misericórdia de Deus. Em segundo lugar, o mordomo de Deus entrega toda a sua vida ao Rei. Perceba mais uma vez o versículo de número 1. Romanos capítulo 12, versículo número 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Após mostrar a motivação da nossa obediência, devemos obedecer por tudo aquilo que Paulo disse do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Agora, Paulo vai descrever a expressão prática, a resposta prática a essa teologia. As respostas à misericórdia de Deus é uma entrega completa ao Senhor. Paulo não está dizendo, entregue parte da sua vida ao Senhor. Entregue os seus domingos à noite ao Senhor. Entregue, 30 minutos de oração ao Senhor. Paulo está dizendo, entregue o seu corpo. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Não é apenas uma porção. E por corpo, Paulo não está falando apenas da parte física nossa. Como observa João Calvino, o termo corpo representa toda a nossa pessoa. Toda a nossa existência é através do corpo que manifestamos quem somos e realizamos tudo o que fazemos. Entreguemos todo o nosso viver ao Senhor. Todas as áreas das nossas vidas. Apresentar o corpo significa entregar toda a vida ao Senhor. Nós, enquanto mordomos do Rei dos Reis, compreendemos que nós não mais pertencemos a nós. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Paulo vai utilizar uma linguagem conhecida dos judeus, e a linguagem que ele utiliza é a linguagem dos sacrifícios. Ele diz, ofereçam o seu corpo como sacrifício. No Antigo Testamento, o ofertante levava um animal ao altar e entregava aquele animal em oferecimento a Deus. Agora, porém, Deus não pede um cordeiro, não pede um boi, uma pomba ou recursos. Ele pede a nossa vida por completo. Aqueles que foram alcançados e transformados pela graça de Deus devem entregar-se por completo nas mãos do Senhor. Mais uma vez, Calvino, observando esse aspecto, ele diz assim, não somos nossos, mas fomos completamente entregues para sermos propriedade de Deus. E essa talvez seja uma das verdades mais difíceis para os nossos corações, que foi acostumado a viver de maneira egoísta, a viver para os nossos prazeres, a viver para atender às nossas demandas. Durante a semana, nós queremos sempre resolver os nossos BOs, os nossos problemas, os nossos pepinos. Corremos atrás do pão que perece. Corremos atrás das coisas que passam. Nós queremos que as nossas necessidades sejam supridas e esquecemos de servir, de viver uma vida para a glória de Deus, destinando apenas o que sobra ao Senhor. O final dos nossos dias, muitas das vezes, quando nós estamos cansados e queremos nos deitar para dormir, entregamos uma oração muito mal feita ao Senhor. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, vivam e entreguem o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo ao Senhor.
Deus não está interessado nos seus recursos. Deus não está interessado nos 30 minutos que você tem sobrando para Ele. Deus quer toda a sua vida. É impossível que nós, como mordomos do Rei, continuemos insistindo em agir como se nós fôssemos donos daquilo que pertence a Ele. Porque com os nossos lábios nós dizemos: olha, a minha vida pertence ao Senhor. O meu trabalho pertence ao Senhor. A minha família é do Senhor. Com os lábios nós fazemos isso. Mas quando nós vamos para a prática, nós esquecemos do Senhor. Nós escanteamos o Senhor de tal maneira que Ele não tem parte com a nossa vida, com a forma como nós vivemos. Mas o texto segue e ele diz que devemos apresentar as nossas vidas, os nossos corpos, não de qualquer maneira, mas como um sacrifício vivo. Os sacrifícios do Antigo Testamento, obviamente, morriam. Eles levavam bois, cordeiros, para que esses animais tivessem as suas vidas ceifadas, mas o cristão que entrega a sua vida permanece continuamente vivo. Ouso dizer que, na verdade, o homem só tem uma vida verdadeira quando essa vida está debaixo dos pés do Senhor. Nós só podemos dizer que vivemos uma vida verdadeira se as nossas vidas estiverem entregues nas mãos do Senhor, do Rei dos Reis. Não à toa Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, e ele afirma: e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos ou as nossas demandas. Nós vivemos para a glória daquele que morreu, mas que também ressuscitou. A vida cristã deve subir diariamente ao altar do Senhor, entregando as nossas vidas, matando diariamente o nosso eu, matando diariamente o nosso ego, morrendo para o orgulho, morrendo para a vaidade, morrendo para a independência e vivendo para Cristo. Se entregando àquele que se entregou por amor a nós. Como o próprio Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira, é uma vida que morre para si mesmo e entrega a sua vida ao Senhor. Mas esse sacrifício, ele não é apenas vivo, ele é também um sacrifício santo. Como falamos no primeiro ponto, santidade não significa apenas que nós vamos viver de uma maneira diferente. Como se as nossas vestes, como se a parte exterior fosse mudar apenas. Na nossa nova vida, nossa vida possui um novo propósito. Não apenas externamente, mas internamente também. Os nossos corpos pertencem ao Rei, mas o nosso trabalho também. O nosso casamento, os nossos momentos de lazer, os nossos dinheiros, os nossos tempos, tudo isso pertence ao Senhor e nós devemos lidar, administrar todas essas coisas com santidade. Porque às vezes achamos que precisamos ser santos apenas quando nós lidamos com aquilo que é religioso. Eu preciso ser santo apenas dentro da igreja. Eu preciso ser santo apenas quando eu estou na roda com os cristãos, com outros irmãos na fé. Mas viver assim é muito fácil. O desafio é viver e permanecer santo quando nós estamos num ambiente de trabalho e nós somos confrontados pelo pecado. E devemos permanecer firmes e fiéis à palavra do Senhor. Difícil é permanecer em um casamento de maneira santa quando vêm as adversidades, as labutas, os conflitos, as discussões, os desentendimentos. É nesses momentos, são nesses contextos que nós precisamos apresentar uma vida sacrificial, não apenas viva, mas santa também. É fácil dizer que nós pertencemos ao Senhor e que confiamos na provisão de Deus, mas quando nós possuímos os nossos recursos, nós destinamos os nossos recursos apenas
para satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades, e não ofertamos e não entregamos nas mãos do Senhor. Que nós possamos entregar não apenas parte do nosso domingo ao Senhor, mas que entreguemos toda a nossa vida, porque tudo pertence ao Senhor. A verdadeira mordomia cristã começa quando nós entendemos exatamente isso, que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Mas a terceira característica desse sacrifício, ele não é apenas vivo, ele não é apenas santo, mas ele também é agradável a Deus. Nosso maior objetivo e nosso também maior desafio é deixar de buscar agradar a nós mesmos e de agradar as pessoas para agradar ao Senhor. Quantas e quantas vezes nós lidamos com os nossos afazeres diários na busca de agradar aquilo que nós queremos. E isso é um desafio muito grande, porque nós vivemos em uma sociedade marcada pelo egoísmo, pelo individualismo. E geralmente a pergunta que nós fazemos é: o que eu quero? O que eu desejo? O que é que vai preencher a minha vida? O que é que vai preencher a minha alma? Mas nós, enquanto os servos do Senhor, como aqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, não deve perguntar o que eu quero, mas devemos perguntar o que é que agrada a Deus. Não é o que eu quero fazer no meu trabalho, mas o que é que eu devo fazer no meu trabalho para agradar a Deus. Não é o que eu quero no meu casamento, mas o que é que eu devo fazer para agradar a Deus também no meu casamento. O que é o que eu quero fazer com os meus recursos, quando na verdade nós devemos perguntar como eu devo agradar a Deus administrando os meus recursos. E essa é a vida que Deus recebe com alegria. Perceba, quando nós entregamos completamente a nossa vida ao Senhor, o nosso corpo ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele conclui o versículo 1 dizendo: este é o culto racional de vocês. Todos os domingos, no final do culto, nós devemos sair por aquelas portas e perguntar: o culto que eu ofertei ao Senhor agradou a Ele? Será que na hora que os irmãos estavam conduzindo a igreja em louvor, será que o meu coração estava louvando ao Senhor? Será que no momento da contrição, o meu coração estava contrito mesmo e se arrependendo dos nossos pecados? Nós devemos meditar sobre o culto que nós prestamos ao Senhor. Se aquilo que nós fizemos a partir das 7 horas até as 8h30, de fato agradou ao Senhor. Mas mais impactante do que isso é entender que a nossa vida como um todo é um culto ao Senhor. Não apenas aquilo que fazemos nessas 1h30 até 2 horas, algumas vezes, mas como nós vivemos 24 horas por dia. Paulo vai concluir o versículo 1 dizendo que é o vosso culto racional. Calvino, observando o que Paulo está dizendo, ele fala que Paulo está combatendo toda forma de culto inventada pelos homens. O verdadeiro culto não consiste apenas em cerimônias, em emoções, em rituais. Pelo contrário, cultuar a Deus é viver segundo a sua palavra. O domingo é importante e necessário. Nós devemos estar aqui dominicalmente, porque ele fala muito sobre a nossa vida de serviço ao Senhor. Mas o culto não termina quando nós oramos, encerrando e vamos para as nossas casas. O culto não termina quando aparece a liturgia, ele continua também na segunda-feira. Quando vêm os desafios, quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas que nós enfrentamos, quando vêm as tentações sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós somos excelentes administradores das coisas que Deus nos dá. Mas somos péssimos administradores de nós mesmos. Entregamos ofertas, mas não entregamos de fato o nosso coração. Servimos em um ministério, seja ministério infantil, seja ministério do louvor, ou qualquer outro ministério da igreja, mas achamos que devemos preservar áreas das nossas vidas que nós não entregamos a Deus. Que quem deve administrar sou eu. Como se não houvesse a necessidade de Deus intervir.
como se não houvesse a necessidade de Deus ser o Senhor sobre algumas áreas das nossas vidas. Frequentamos os cultos, mas ainda queremos decidir sozinhos como usar o nosso tempo, o nosso corpo, os nossos relacionamentos e os nossos recursos. Mas Paulo está nos lembrando que Deus não está procurando apenas uma parte da nossa vida, mas toda ela. O verdadeiro mordomo, o verdadeiro cristão, não vai perguntar quanto é que eu posso entregar a Deus. Qual é a área da minha vida que Deus tem interesse ainda? Mas nós devemos nos questionar se existe alguma área das nossas vidas em que ela não foi colocada ainda debaixo da autoridade de Deus. E as áreas que nós identificarmos, coloquemos depressa. Qual é a área que eu, na minha arrogância e na minha soberba, tenho achado que sou o Senhor, quando na verdade sou apenas administrador daquilo que o Senhor nos deu? Aquele que foi alcançado pelas misericórdias do Rei, compreende que já não vive mais para si, mas vive para Deus. Vive para aquele a quem tudo pertence. E quando nossa vida inteira é colocada nas mãos do Senhor, nossa existência, nossa vida se torna um culto que é santo, que é vivo e que é agradável a Deus também. Em terceiro e último lugar, caminhando para o final, uma vida que foi transformada pelo Senhor apresenta também uma mente transformada. Observe comigo o versículo de número 2, para encerrarmos. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar a vida ao Senhor não é apenas uma mudança de comportamento que ocorre de maneira externa. Não é porque antes eu usava calça e agora eu vou usar saia, né, no caso das mulheres. Antes eu usava short, agora vou usar calça. Antes eu usava camisa regata, agora vou usar manga comprida. A ideia não é essa. A ideia que Paulo está tratando aqui é que essa mudança ela é muito mais profunda. É uma mudança na nossa mente. É uma mudança no íntimo do nosso coração. Não é apenas porque antes eu bebia e agora não bebo mais. Não é porque antes eu fumava e agora não fumo mais. Mas é uma transformação completa da nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo sabia que ninguém poderia viver como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se continuasse pensando como o mundo pensa. Por isso que ele diz, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, porque se nós vivermos conforme os padrões desse mundo, nós não viveremos uma vida santa, agradável ao Senhor. Por isso ele vai iniciar o versículo 2 dizendo, não vos conformeis com esses séculos, ou não vivam conforme os padrões desse mundo. A palavra conformar, que Paulo está utilizando, descreve alguém que possui a forma de um molde, como um ferro, um metal que é derretido e é colocado dentro de uma forma. Por vezes nós somos assim, moldados e transformados, lapidados como o mundo tanto deseja. O mundo tenta continuamente nos moldar através da sua cultura, através dos valores mundanos, e nós somos bombardeados diariamente por essa ideologia mundana. E às vezes nós somos mais influenciados pelo mundo lá fora do que pela palavra de Deus. Calvino observa que esse mundo aqui, não vos conformeis com os padrões desse mundo, refere-se aos pensamentos, aos valores, ao modo de viver da humanidade afastada por Deus. O que é que tem adentrado em nossas casas? O que é que tem adentrado aos nossos corações? Como os nossos filhos têm sido orientados? Como nós temos nos relacionados com os padrões e a cultura mundana? Isso deve fazer parte da nossa maneira de pensar, porque o Evangelho nos orienta a caminhar na contramão do mundo. Nós não pertencemos aos rudimentos desse mundo, mas nós pertencemos ao Rei dos Reis. O cristão não pode permitir que a sua maneira de pensar, que a sua maneira de viver, de se relacionar, seja moldada por um sistema que se opõe ao Senhor.
É incrível como muitas das vezes cristãos dão ouvidos a coaches que pensam e vivem na contramão da palavra de Deus. E aplicam aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos, colocam de maneira prática nas suas vidas. Mas nós estamos aqui dominicalmente ouvindo a palavra de Deus e parece que aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não podemos apenas não nos conformar com esse mundo, mas perceba, nós precisamos também ser transformados pela palavra de Deus. Ele diz: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Não é apenas não ser conformados com o mundo, mas é também ter uma vida transformada pela palavra do Senhor. Essa palavra transforme ou transformar é utilizada por Paulo, ela dá origem à mesma palavra que nós usamos para metamorfose, aquele processo que ocorre com a lagarta se tornando uma borboleta. Dessa forma, essa reforma que ocorre nas nossas vidas não é algo superficial, não é uma simples mudança, não é uma maquiagem para camuflar os nossos corações, é uma transformação profunda. Assim como uma lagarta se torna uma borboleta, Deus muda completamente o homem por dentro. Deus nos molda completamente pela renovação da nossa mente. A batalha pela nossa santidade, ela começa nos nossos corações. Nós achamos muitas das vezes que a nossa batalha pela santidade começa quando nós nos privamos de determinados pecados de maneira externa. Calvino, comentando sobre isso, ele diz: Paulo não está falando apenas da renovação dos desejos ou das emoções. Ele diz que até mesmo a nossa razão precisa ser renovada. Aquilo que um homem considera ser sua maior capacidade, a sua inteligência, os seus julgamentos, os seus critérios, tudo isso foi corrompido pelo pecado. Por isso, ninguém pode viver para Deus apenas confiando na própria sabedoria. Precisamos que Deus transforme a nossa maneira de pensar. Essa transformação não é apenas externa, como eu disse, mas é uma transformação interna. Antes nós perguntávamos o que eu quero, mas agora nós perguntamos o que é que glorifica ao meu Rei. Como eu vivo uma vida para a glória de Deus. A renovação da nossa mente possui um propósito. E nós caminhamos para o fim. Porque ele diz: pela renovação da vossa mente. Aí a parte C do versículo 2 diz: para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por vezes, até mesmo de maneira diária, nós caímos na loucura de achar que a nossa vontade é o melhor para nós. De achar que aquilo que eu sei, de aquilo que eu quero, é o melhor para as nossas vidas. Mas Paulo está mostrando o extremo oposto. Não é a nossa vontade que é boa, agradável e perfeita. É a vontade de Deus que é assim. Paulo vai destruir, quebrar qualquer ideia de que o homem possa inventar algo bom, uma maneira boa e melhor de se viver. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 9, versículo 10, o autor do livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só há como viver de maneira sábia, uma vida que é boa, uma vida que é agradável, uma vida que é perfeita, quando nós tememos ao Senhor e colocamos aquilo que nós aprendemos em prática. Tudo aquilo que ultrapassa a palavra de Deus é fruto da nossa imaginação e por isso é manchada e maculada pelo pecado também. Somente a vontade de Deus revelada nas Escrituras é perfeita. Nós, enquanto mordomos fiéis ao Senhor, devemos administrar as nossas vidas segundo não os nossos critérios, mas os critérios de Deus. Não de acordo com as nossas sabedorias, mas com a sabedoria de Deus. Não de acordo com as nossas vontades, mas com a vontade de Deus. Nós devemos cuidar e administrar as nossas vidas de acordo com a vontade do nosso Deus. A última aplicação dessa noite é que nós vivemos em uma geração que fala muito sobre transformar o mundo. Eu trabalho com a educação e escuto muito isso, dizendo que
Os professores vão mudar o mundo. A educação vai transformar o mundo. Nós consumimos milhares de mensagens. Nós vivenciamos as nossas redes sociais, filmes, músicas, notícias, ideologias que vão disputar essa nossa forma de pensar, querendo convencer que nós somos capazes de fato de mudar o mundo, e sem percebermos, nós começamos a enxergar a vida pelos valores e pela ótica desse mundo caído. Nós nos esquecemos da palavra de Deus. Mas nós devemos nos questionar tanto sobre a nossa forma de viver, mas também aquilo que tem moldado a nossa mente. Nós devemos refletir se de fato temos agradado a Deus, mas nós devemos perguntar também o que é que tem moldado o meu coração. Como é que eu posso apresentar um culto santo, vivo e agradável a Deus, se a minha mente ainda está em conformidade com os padrões desse mundo? Que nós busquemos nos alimentar mais e mais da palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada diariamente pelas Sagradas Escrituras. Que a palavra de Deus que nós aprendemos nessa noite mude a nossa forma de pensar, não como cidadãos desse mundo, mas como cidadãos do reino de Deus. Quando a nossa mente for renovada, as nossas escolhas também mudarão. A nossa forma de enxergar, a nossa forma de viver, a nossa forma de se relacionar, tudo isso vai ser transformado para que nós possamos diariamente, de maneira contínua, apresentar um culto racional que é agradável diante do Senhor. Voltando para a história de John Newton, aquele homem, ele jamais se esqueceu de quem era. Em muitos relatos é apresentado a sua vergonha pela sua vida de pecado, pelas vezes que ele serviu como ponte para a escravidão de muitas pessoas. Todos os dias ele se lembrava da maneira que ele vivia, mas diariamente também ele se lembrava da graça que o alcançou, da graça que o transformou. E é exatamente isso que nós devemos aprender nessa noite. A nossa vida, a vida cristã, não começa quando nós decidimos servir a Deus, mas começa quando Deus, um Deus santo, justo e bom, Ele decide, através da sua misericórdia, alcançar pecadores como eu e como você. Homens e mulheres falhos, caídos, manchados pelo pecado. E quando nós compreendermos que essa misericórdia nos alcançou, nós também deveremos viver como aqueles que não são proprietários das coisas, mas como mordomos, administradores daquilo que pertence ao Rei. Que a nossa mente, o nosso tempo, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja pertence ao Senhor. E que nós reconheçamos a sua autoridade e a sua soberania, porque todos nós pertencemos ao Rei da Glória. Amém?